Shalom! Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco durante toda essa semana. Hoje, segunda-feira, prosperidade. Vai ser bem interessante, eu vou trazer os versículos e vou colocar uns tópicos embaixo desses versículos para ajudar vocês, uma notificação, né? E antes de tudo, já se inscreva no canal, já clica nesse sininho para o YouTube te notificar que meu vídeo já está disposto, pronto, e já dá um like para o YouTube entender que esse vídeo é bom, que vai ajudar mais pessoas. De repente, uma pessoa está até pensando em se suicidar por problemas financeiros e você vai estar impedindo, você vai fazer o bem. Isso chama evangelização. Amém? Tá levando a palavra de Deus. Vamos direto aos versículos e depois eu volto. 1 Samuel 2:8. Do pó levanta o pobre e do monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes e herdar o trono de glória. Aqui se resume em Deus, ele tira do pó e assenta em lugares de honra. Salmos 75, 6, 7. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Não é a mesa dos homens que define teu destino, é a mesa que Deus prepara. Gênesis 12, 1, 2. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Às vezes Deus muda a mesa, mudando o endereço, o ambiente da promessa. É diferente do ambiente da dor. Salmos 37, 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Quando for a hora certa, ele mesmo te mudará de mesa. Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus cria novas mesas em lugares improváveis. Êxodo 3:8. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a terra que mana leite e mel. Ele muda a mesa do cativeiro para a mesa da promessa. Viu como que Deus, ele te muda de mesas? Está numa mesa pobre para colocar em príncipes, como Abrão, que ele pediu para sair da parentela, e ainda mudou o nome dele de Abrão para Abraão, o pai da fé. Às vezes a gente está em ambientes tóxicos, trabalhos tóxicos, familiares tóxicos, relacionamentos tóxicos e, pasme, igrejas tóxicas, que foi o que aconteceu comigo. Mas esses lugares são para te moldar, te lapidar, para Deus te colocar aonde Ele queira. Acompanhada, alguém que queira te acompanhar, ou sozinha, porque os planos de Deus ninguém para. Então, vou dar um depoimento meu
que tem a ver com os versículos que eu li. Então, é um storytelling, é uma história real minha que aconteceu. Claro que eu não vou dar nome para as pessoas, mas como que eu entrei, como que eu saí e o que aconteceu comigo. Amém? Então, vamos lá. Eu estava desigrejada há uns 7 anos já, vendo igrejas por YouTube, e um dia eu falei, eu vou nessa igreja pela minha vida profissional, pela minha vida financeira. Quando eu cheguei lá numa segunda-feira, um pastor falou assim, não me conhecia, o que você está fazendo aqui que você ainda não está no altar? Isso significa, o que você ainda está de membro? Por que você não está fazendo a obra em cima de um altar? Eu parei e falei, não, nossa, não quero. Ele falou, não, mas você vai casar aqui. Quer dizer, aquele pastor, ele estava na porta daquela igreja. E eu, não, pelo amor de Deus, eu não quero, estou pela minha vida profissional, a teimosia, né? Não, tô pela minha vida profissional, financeira, não quero. Demorou um mês, eu já estava de obreira naquela igreja. Aí uma obreira falou assim para mim, filha, se prepara que você vai ser muito disputada, uma obreira loira. E às vezes a gente se fala, é muito raro, né? Ela também não está mais na igreja. Eu falei, disputada em quê, mulher de Deus? Ela falou, não sei. Né? Aí, eu quieta, fazendo a obra, sem pensar em nada, nem ninguém, começou a aparecer alguns homens do altar interessados em mim. E eu, quieta, orando, meu Deus, mostra esse, mostra aquele, 2 interessados, né? Na realidade, um. Aí depois eu fui para uma outra igreja, conheci o outro e depois voltei, né? Então foram 2. Na realidade, 3. E eu não entendi o que eu estava fazendo ali. E eu chegava assim, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E Deus, ele só me acalmava, né? E um dia uma membro falou para minha mãe, falou, a senhora ainda vai saber o quanto que eu odeio a sua filha aqui. Só recebendo recado, né? E a minha vida começou a desandar, a andar para trás. A minha vida profissional e financeira começou a andar para trás, parou. O que estava bom regrediu. E me atacando na vida sentimental, eu não entendia nada, né? Aí um dia chegou uma senhorinha, falou assim, filha, Deus mandou vir aqui para te ajudar em oração, para guerrear com você. Eu falei, eu não estou entendendo, mas é nada, né? E o que eu estava conversando com ela, chegou um ser de luz, né? Pastor, você tem namorado? Eu falei, não. Ela, sangue de Jesus tem poder. E o cara pegou meu nome no crachá, encanou comigo, me mandava mensagem no Instagram, mandava mensagem no meu WhatsApp, que meu Instagram, meu WhatsApp estava no meu Instagram, e cismou que era meu namorado. Me cercava na igreja toda. Aí, ele foi encanar com um bispo que ele tinha ciúmes do bispo. Quer dizer, eu não tinha nem nada, nem com o bispo, nem com o padre da igreja evangélica, nem com ninguém, ninguém. E aí eu pedi para a liderança tirar esse translocado de lá, porque não estava tendo paz nem dentro nem fora da igreja. Virou um stalker, né? E realmente tinha transtornos mentais. E fiquei livre. Nisso, eu passei a ter outro stalker lá dentro. Uma moça que tinha um relacionamento com o bispo, que encanou comigo e tirava foto minha o tempo todo e não me deixava em paz. Nunca conversei nem com ela, nem com o bispo. Paz.
As obreiras começaram a perceber, falaram, o que essa moça quer com você? Eu falei, não sei, acho que querer um autógrafo, alguma coisa, não para de tirar foto minha. E elas começaram a falar, não, vamos orar que isso não é de Deus não, né? E eu eu fazia ainda muitas mentorias, eu estava numa mentoria, sexta, sábado, domingo, com uma amiga minha que veio de fora, veio dormir em casa, e lá me deu um revertério de choro. Eu falei, meu Deus, o Senhor me quer aonde? No altar? Sabe, um chamado? Ou na mentoria? O que o Senhor quer de mim? E eu tive crise de choro. E ela, evangélica também, ela chorava. E ela voltou para casa e a gente orando, orando, orando. Ela foi embora, acho que no domingo mesmo, na segunda-feira. E eu com aquela angústia, meu Deus, onde que o Senhor me quer? O Senhor quer me prosperar no mundo ou quer que eu vá para o altar? E aquela coisa daquele bispo falando, você vai para o altar, aquele pastor, você vai para o altar. Um pastor interessado em mim, um bispo também interessado em mim, mas ele estava com essa outra mulher. E eu falei, esse já é carta fora do baralho, né? Aí na terça-feira, um amigo meu que também tinha um cargo lá, ele cai assim na minha frente, meia hora falando, ó, não vai pro altar não. Eu nunca tinha falado nada para ele, nada para ele. Você não pode ir pro altar, porque esse altar isso, aquilo. Meia hora. Eu fiquei zonza, eu fiquei assim, porque eu soube tudo o que estava acontecendo. Foi uma resposta que eu orei a Deus, eu e minha amiga, no domingo, sexta, sábado, domingo. A resposta veio na terça. E assim que foi um soco, que eu não acreditava em tudo que eu estava ouvindo, toda a verdade que eu estava ouvindo. E aí virou, tudo que é feito ao culto é revelado, né? Aí virou um escândalo, né? Nada comigo, eu nunca abri a boca, nunca falei com ninguém. As obreiras que viam que a menina me perseguia. Aí um dia uma obreira falou, Márcia do céu, você viu que a menina queria te jogar da escada do altar? Eu falei, não vi nada não. Não, ela aqui, foi o próprio Jesus que segurou ela. Ela ia te derrubar do altar. Eu falei, eu não vi nada. Então ela me pegou assim de raiva por nada, né? Nem falar com o bispo eu falava. E o que eu entendo? Que houve um breque na minha vida sentimental. Eu acredito assim, que Deus falou, vou te abençoar sentimentalmente e, consequentemente, teu profissional vai ser abençoado. Só que foi uma potestade tão grande, uma luta tão grande, que não dependia só de mim, dependia de um pastor ter o livre-arbítrio de querer ficar comigo. Esse bispo que acabou escolhendo se relacionar com essa moça que a gente bate o olho como neuropsicanalista e como obreira, já percebe, né, as perseguições dela, o falatório que a gente ouvia de membros, de obreiros, de pastores em relação a essa situação. E eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui no meio, sendo que eu nem conversei com ninguém, eu entro muda e saio calado, e estou perseguida aqui dentro por um stalker, e uma stalker que tira foto de mim o tempo todo, né? E aí as obreiras falaram, vamos orar. Eu falei, vamos orar, né? Eu saí da igreja, o bispo foi transferido e ela ficou lá, né? Dissipou, né? Então, quando eu saí de lá, o ataque espiritual foi tão grande em cima de mim que eu fiquei 6 meses com hemorragia e com anemia. De tanto que foi o ataque. Eu entendi que Deus queria me abençoar e Deus falou, você ou você? Qual dos dois quer ficar com ela?
Um escolheu a moça e o outro escolheu não ficar e também cada um foi transferido por um estado. Eu falei, amém. Quando eu consegui me restabelecer do que eu estava tendo, eu fiquei fraca fisicamente, não espiritualmente. Emocionalmente eu não entendia e me abateu físico. Entendeu? Porque eu fui pro profissional, Deus ia me dar o sentimental, eu saí sem o sentimental, mas também não me envolvi com ninguém. Eu estava em oração, em jejum, com o financeiro caído e ainda saí doente. Olha só. E você fala, uma igreja, né? E ainda veio um perturbado achando que era meu namorado. Então, olha o tanto que era para acontecer algo sentimental. E eu fui lá para quê? Para o meu financeiro. E inacreditavelmente eu sonhava, eu acordava de madrugada, eu sonhava que eu estava casada com esse bispo. E tinha uma obreira que não está mais na igreja, que ela me ligava. Ela falava, filha de Deus, a perseguição está muito grande. Eu acabei de descer do monte, eu fui orar no monte por vocês dois. E Deus me avisou que esse bispo ia ter um acidente. Eu passei a madrugada orando para ele estar vivo. Então, houve uma ligação, entendeu? Houve uma ligação, eu e o bispo, o pastor e eu, era um triângulo, né? Mas o bispo resolveu outro caminho. Falei, então, é o pastor, né? E também não foi. Então, algo foi muito grande em relação ao que aconteceu. Quando eu saí, que eu voltei para a mentoria, a minha vida começou a mudar. Eu fiquei curada, eu me curei totalmente, me restabeleci. E o meu financeiro começou a voltar. Falei, meu Deus, me explica como que eu posso ir para uma igreja e eu sair doente de uma igreja? Sabe quando existem 7 tipos de igreja? Só 2, tá? Em Apocalipse, só 2 foram aprovadas. Eu acredito que foi uma inveja, alguma coisa tão forte enviada para esse ministério que até esse ministério diminuiu, a maioria dos bispos saíram, o líder se separou da esposa, outro bispo se separou da esposa, e um casal de pastores que eu conheço, o pastor e a esposa também se separaram mesmo. E eu falei, o que aconteceu, né? E ainda vinha uma pastora de fora falar, eu estou orando por você. Então, não foi só em relação a mim, eu acredito que foi a ambiência, foi uma coisa assim tão maléfica em cima de uma igreja que o que era para dar certo deu errado. Mas Deus, ele vai curando quem é dele, ele vai suprindo. Claro, tudo você tem que tirar como aprendizado, tudo. Então tem umas pessoas imaturas emocionalmente, imaturas espiritualmente, que vai crescer com sofrimento, porque existe assim 2 tipos de pessoas: as pessoas quietas, observadoras e que aprende com o erro dos outros. Esses outros, eles são espontâneos, eles são egóicos, eles são donos de si mesmos, eles são narcisistas, eles têm transtorno de personalidade. Eu falo como psicanalista. Eles erram mais.
porque eles são mais expansivos. E eles não procuram saber realmente, é isso, Deus. Então, nós que somos quietos, introvertidos, observadores e esperando Deus responder, a gente aprende com o erro deles. Amém? Só que esses aqui, ou eles aprendem com o próprio erro, ou eles não aprendem. Infelizmente. Então, como eu era uma pessoa neutra, eu falava, o que o Senhor quer de mim? Eu lembro que eu ia até o altar, eu falava, meu Deus, por que quando eu tô aqui? Ai, Deus, vinha que o espírito dele acalmava. Pasmem, gente, eu cheguei a sair dessa igreja, acho que eu fiquei uns 3, 4 meses fora. Um bispo fez oração para voltar a Obreiros. Deus me colocou de volta na igreja. Aí que a bomba estourou. Aí que veio tudo à tona. Deus falou, não, você vai ter que voltar para você ver realmente tudo o que está encoberto. Não só eu vi, né? A igreja toda viu. E eu não falei nada, eu não abri a boca. Então, eu estou até contando um fato meu, que aconteceu, que eu passei a ser perseguida sem abrir a boca. Olha que loucura. E ainda saí doente. Então, tem ambiências que você entra e que ela te coloca para baixo. A minha mãe foi abençoada nessa igreja. Eu não. E tem locais que Deus te coloca que é para você crescer. Então, se era um plano de Deus para eu ficar com alguém dessa igreja e hoje está fazendo a obra e eles dispersaram, eles não atenderam o plano de Deus, eu estou aqui sozinha com Deus fazendo a minha parte. Por isso que eu falei, os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Estou sozinha. E cada um colhe o que planta, porque Deus, ele é o justo juiz que o tempo todo ele está julgando pensamentos, sentimentos, palavras e emoções. Eu fiz um curso com um apóstolo e ele mostrou sobre os tribunais espirituais, sobre portais espirituais. Então, hoje que eu ajudo vocês aqui, eu lido com potestades, que foi o que eu era atingida ali, sem estar no altar, e eu era atingido por potestades e não entendia. Então, hoje eu sei o que é o ataque de potestades. E sei como lidar, porque eu passei por esse vale da sombra da morte. Entendeu? E Deus, ele sempre te livra, desde que você esteja voltado para ele. Tanto é que Deus enviava pessoas para me falar, para orar por mim, para me alertar que ninguém gostava de mim, para alertar que eu ia ser perseguida, para alertar que eu ia ser disputada por homens ali. Porque é algo que Deus queria, né? Primeiro um pastor falou, você vai casar aqui e vai para o altar. A outra falou que eu ia ser disputada, não sabia com o quê. A outra falou que eu era odiada. As outras começaram a ver o burburinho de uma situação e que eu era atacada. A outra pastora foi exatamente orar por mim. O outro veio falar tudo que ele sabia dos bastidores. E eu não abri a boca. Falei, entrego nas tuas mãos. Então, como cada um tem seu livre-arbítrio, cada um vai para Deus, ou cada um vai para o seu próprio ego, Deus livra quem é temente a Ele. Amém? Como Ele fez com Abrão, como Ele fez com José, que José foi vendido pelos irmãos, ó, os familiares tóxicos. Aí, uma pombagira... Gente, tu me derruba. Uma Jezabel
queria ir para a cama com ele, ele negou ela disse que ele violentou ela, coitado, ficou preso. Tudo isso para ele ser governador do Egito. Por isso que está lá, um Deus abate, outro ele exalta. Mas uma coisa eu tenho certeza, gente, foi algo tão pesado que jogaram em cima dessa igreja, que ela se reduziu a nada. Perto do que ela estava crescendo, hoje é uma igrejinha pequena. Por inveja, por oração contrária, por determinação que a igreja não ia crescer. Não sei. Eu sei que dissipou. Cada pessoa teve um sofrimento. Umas coisas que a gente não entende. Mas Deus restaura os seus. Né? E eu estou aqui, eu e a Trindade, falando para vocês, trazendo minha teoria. Estou ótima fisicamente, estou ótima espiritualmente, se não estaria aqui. Emocionalmente estou ótima, fisicamente eu estou ótima e sentimentalmente eu estou ótima. Melhor só do que mal acompanhado. Estou esperando em Deus trazer alguém para mim, para me dar força, que é o cordão de 3 dobras, que não se arrebenta com facilidade, para a gente falar mais ainda de Deus e de terapia para vocês. Vai vir da parte terapêutica? Não sei. Vai vir da parte pastoral? Também não sei. Eu estou naquela indecisão que eu não sei quanto tempo que ainda vou estar aqui, mas vou estar. Só que o Espírito Santo está colocando mais ideias. Terminando esse vídeo, eu vou colocar uma meditação guiada, que a gente faz muito isso na psicanálise, na mentoria, só que vai ser uma oração com versículos bíblicos, vai ser muito bacana. Cada dia da semana eu vou colocar, hoje vai ser prosperidade, amanhã saúde, pode ser saúde física, emocional, espiritual. Quarta é para você ter sua autoestima e estar com o Espírito Santo. Quinta é da família. Quinta, ou de repente a mulher é uma tola, ela tem dependência emocional, esse homem é só meu, não é de mulher nenhuma, eu persigo, eu sigo, eu sou uma stalker, eu sou controladora, manipuladora, ele é meu, ela não ama. Porque assim, quando uma pessoa tem posse, vou colocar a tabela aqui da medição de pensamentos. Do ego para baixo, são 150 Hz, são muito baixo. Aí ela vai estar o quê? Raiva, ela vai estar aliada a essa pessoa por raiva. Então ela vai ter raiva, desejo, tristeza, medo, apatia, culpa e vergonha. São energias densas. Então, energias densas vão ser espíritos obsessores. Quando ela vai para outra parte, que é espiritualidade, amor, paz, alegria, são 500 Hz para cima, que amor é 500 Hz. Então aí você está com o Espírito Santo, que é a diferença de um relacionamento abençoado com o Espírito Santo ou um relacionamento tóxicos com espíritos obsessores, que eles vão estar na cabeça porque ela é egóica, ela é manipuladora, ela é controladora, ela é possessiva, ela é insegura, por isso que ela é ciumenta, ela persegue, ela liga, ela sufoca, porque ele tem que ser dela, porque ela teve traumas lá da infância com o pai, então ela tem que ter homens para suprir o vazio ou até mesmo um abuso que ela teve de infância. E o que ela vai fazer, essa mulher tóxica? Ela vai fazer os homens serem o espelho que ela é, tóxica. Então eles vão sair da essência deles e vão se defender dela. Eles podem bater e até matar. Depois falam, eu não sei porque eu fiz isso. Mas ela atraiu, porque essa pessoa não está firme com Deus.
ela deu uma brecha, ela deu uma legalidade. Amém? Então, isso acontece com essas mulheres com dependência emocional, com transtornos de personalidade. Então, na quinta-feira, eu já vou colocar essa meditação guiada para ela limpar esse trauma, essa angústia, esse vazio, até mesmo um abuso que ela possa ter tido de infância. Amém? Na sexta-feira também, libertação, o Espírito Santo vai fluindo, tá bom? Agora vamos fazer a oração. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença. E eu peço, meu Deus, que essa pessoa, ela venha entender que o ambiente que ela está, o trabalho, o parente, o companheiro dela, a companheira dela, no caso homem, mulher, ou até mesmo uma igreja, que foi o meu caso, que está sendo tóxica, que o Senhor envie pessoas para mostrar, para ensinar, para libertar, assim como foi comigo. Até pastoras, até pastora o Senhor me levou ali para me ajudar, obreiras. Meu Deus, mas não permita que elas cheguem a ficar doentes como eu fiquei fisicamente e sem saber o que estava acontecendo. Porque são setas que Satanás usam pessoas que se permitem ser usadas por eles, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim como forças espirituais do mal. Então, algo que Deus queria me abençoar financeiramente, sentimentalmente ali, Satanás ceifou, mas eu fui liberta. Eu fui salva e hoje estou aqui fazendo a sua vontade. Então salva, liberta essas pessoas que Satanás está querendo tocar, não por erro delas, mas pela ambiência que ela está. Por pessoas tóxicas que estão em volta dela, no profissional, no sentimental, no familiar, ou até mesmo espiritualmente, dentro de uma igreja. Porque a igreja foi atacada, não foi só eu que fui atacada. Outras pessoas tiveram consequências sérias de um ataque espiritual que essa igreja teve. Meu Deus, não permita que aconteça o mesmo com elas. É por isso aqui que eu estou orando. E que o Senhor venha abençoá-la financeiramente e sentimentalmente. Porque essas duas áreas andam juntas. Freud disse que ou a pessoa conhece alguém no trabalho, ou ela atrai a família no ambiente de trabalho. Depende da moral, depende do caráter dela. Depende se ela está mais próxima do Senhor ou não. Então, meu Deus, livre esse homem de mulheres loucas e tolas, para não tirar ele do altar, para não acabar com a família dele, para não acabar com a vida financeira dele. Se ele é casado, solteiro. Meu Deus, livre essa moça de homens algozes, para que ele não cisma que ela é dele, assim como o pastor cismou que eu era namorada dele, e não era. Ele teve que ser afastado da igreja. Quanto mais a gente é quieta e espera no Senhor, mais os homens se encantam por nós. Mas graças a Deus que o Senhor nos guarda. Minha amiga, o Senhor vai continuar te guardando enquanto você for temente a Deus. E as mulheres loucas não vão te tocar, porque não é você. Elas têm uma disputa interna delas com elas mesmas, só que ela espelha em você, que é o que elas gostariam de ser e não são. Então ela não admite que o homem que ela tem interesse em você. Por isso isso é baixa autoestima.
Isso é insegurança, é ciúmes, é posse, não é amor. Então Deus vai te livrar de pessoas assim e te dar um homem que vai estar com energia de 500 hertz para cima. Vai te amar, te respeitar, te valorizar e não relacionamento tóxico. Mas enquanto isso, honre seu trabalho. Fique firme. Faça o seu melhor no seu trabalho sendo para Jesus. Assim como eu faço o melhor aqui e sempre fiz o melhor nas minhas mentorias. Deus está me permitindo ficar um tempo aqui. Eu não sei o que Ele tem para mim, mas eis-me aqui. Assim como você não está entendendo o seu trabalho, mas dê o seu melhor, que lá na frente Deus vai te recompensar de alguma forma, financeiramente, sentimentalmente, uma família, você que é solteira, estamos na mesma fé, minha amiga. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Fica firme aonde você está. Porque quando Deus ele vai nos afastar, nos tirar de uma mesa, Ele primeiro tira o nosso coração de lá. Amém? Então, meu Deus, se o Senhor já não quer que essa pessoa fique nesse local, já tire o coração dele de lá. Porque o Senhor quer que nós sejamos cabeça e não cauda. Coloque os seus sonhos no coração deles, para que eles venham concretizar o teu sonho para o Senhor ser honrado e glorificado na vida profissional, financeira e familiar. Que é tudo em conjunto. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou fazer a oração em hebraico. Yevalecha Adonai Vishmehera. Yerá Adonai Panaveleha Hikuneka. Issa Adonai Panaveleha Viasem Leha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. E graças a Deus. Amém, minha amiga. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. E agora eu vou colocar o meu link aqui do Pix para você me ajudar essa obra ir para frente, que eu sou só uma formiguinha começando. Eu preciso de ajuda de editor de texto, eu preciso ajudar a pagar telefone, internet, luz, tudo isso eu preciso, porque é uma transição de carreira, meu trabalho está indo exatamente para essas reuniões. Por quanto tempo eu não sei, mas principalmente agora, no começo eu preciso muito da ajuda de vocês. O que o Espírito Santo colocar no seu coração de oferta. Quem toca para dar oferta ao Espírito Santo, a gente tem que dar com alegria. Não por alguém estipulando o quanto você tem que dar. Isso não é Bíblia. Amém? E o dízimo é, sim, estipulado. 10% de tudo que você ganha para uma fidelidade a Deus, um temor a Deus, para você não ter apego ao dinheiro. Quando você se dispõe desses 10%, você não vai ser egóica, você não vai ter apego e o seu dinheiro vai ser abençoado. Os 90%. E vai me ajudar a pagar tudo que eu tenho que pagar, para continuar aqui e fazendo esta obra. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Até mais. Tchau. Espera aí. Antes de você desligar, deixa eu só falar uma coisa. Eu sei que as pessoas estão cansadas, estressadas, nervosas, dormindo mal e muitas vezes tendo que manter a fé em meio à dor emocional. Não é verdade? É como se o corpo estivesse pedindo descanso e a alma um recomeço. Por isso, eu sempre uno a fé com a neuropsicanálise,
Porque não existe cura completa se o espiritual e o emocional caminham separados. Por isso que eu estou fazendo essas reuniões com vocês, com o emocional e com o espiritual. A oração, ela cura a alma e conhecimento liberta a mente. Abaixo você vai encontrar a listagem dos meus livros sobre mente, alma e comportamento humano. Cada um deles foi escrito com base na ciência e guiado pelo Espírito Santo. Escolha aquele que mais fala com o seu momento. Se você vive um relacionamento abusivo, se você está enfrentando ansiedade, insônia, estresse, ou se só quer entender o que está acontecendo aí dentro de você, lembre-se, o seu processo de cura começa quando você decide olhar para dentro de você com amor e principalmente coragem. Que Deus abençoe o seu coração e te dê sabedoria e te conduza à paz que o mundo não pode dar, que é a paz de Jesus Cristo. Fica com Deus.